Olá, muito boa noite. Meu nome é Erickson Miranda e eu estou aqui fazendo mais um lugar de escuta do Salceiro e esse lugar de escuta super especial. A gente fechando essa jornada, ouvindo mulheres extraordinárias, ambientalistas do norte do país e, claro, com a curadoria da Alexa, essa minha parceira maravilhosa. Estamos fechando essa jornada aí, Alexa. E hoje a gente está aqui recebendo a Fabiola Silva. A Fabiola, ela é mãe do Vicente, engenheira agrônoma, mestre em biodiversidade e conservação e doutoranda em geografia e coordenadora do ISA, Instituto Socioambiental. Cansei mais uma vez, porque essas mulheres fazem tantas coisas que a gente vai falando assim, fala como é que dá tempo, como é que faz tudo, como é que consegue, né? Muito bom. Fabíola trabalha há 11 anos com povos e populações tradicionais na terra do meio, na Amazônia, lá em Altamira, no Pará. Bem, como sempre, eu peço, né? Dá essa curtida no vídeo, aproveita agora antes da conversa iniciar, porque aí você vai ter que prestar bastante atenção em tudo que vai ser trazido aqui para a gente pela Fabíola. Então curta esse vídeo para dar mais visibilidade a esse bate-papo, super importante. Por isso que essa curtida, que você dá esse like, é importante demais para a gente. Assim como se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito ainda, e compartilhar também para suas redes aí. Compartilhe também, a live só está começando. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link da nossa campanha de financiamento coletivo chamada Clube Salceiro, que está lá no site Apoia-se. Então, na descrição você vai encontrar esse link e a partir de R$ 5 você pode contribuir para dar sustentabilidade a esse trabalho que eu faço, completando aí 3 anos, aqui na TV Salceiro, que é o lugar de escuta, e também a live para cozinhar e bailar, que eu faço aos domingos. Outra forma de contribuição, vou colocar aqui na tela para vocês, é através do nosso Pix, o Pix do Salceiro, que é o salceirotv@gmail.com. salceirotv@gmail.com. Quem puder contribuir da forma que vier vai ser muito bem-vindo. Falar também para vocês que essa live foi gravada, né, na semana passada, e você está assistindo aqui hoje, então por isso, se você fizer alguma pergunta, não vai ter como a gente responder, assim como também não vai ter como a gente colocar na tela os seus comentários. Então, tá bom? Mas siga aí. Se tiver que fazer pergunta também, pode fazer, porque no dia a gente vai estar assistindo, e aí a gente pode comentar aí com vocês no chat, a gente vai estar muito ligado na terça-feira, que é hoje que você está assistindo aí. Se você assistir outro dia também, fica o pedido também para manter a curtida aí, pode ser na quarta, pode ser na outra semana, mas a curtida vale de qualquer maneira para qualquer dia. Dito isso tudo, passar as palavras aqui para minha amiga Alexa e para a Fabiola. Primeiro para a nossa convidada, né? Fabiola, muito boa noite, muito obrigado por ter você aqui com a gente para fechar essa jornada tão especial. Olá, Erickson. Eu que agradeço, né? Boa noite a todas e todos. Estou muito feliz, estou até nervosa por estar participando, né? Desse espaço. Fico ainda mais honrada em saber achei muito legal essa palavra que você trouxe, né? Esse espaço de escuta já foi um espaço para outras mulheres incríveis, né? Nas edições anteriores e isso traz ainda um peso, uma importância maior para mim de poder estar aqui com vocês. Que legal. Alexa, boa noite. Boa noite, Erickson. Boa noite, Fabiola. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente que está super feliz de ter você aqui. Acho que vai só engrandecer o nosso debate. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão ver, mas como o Erickson falou, dá um likezinho. Depois ele também vai disponibilizar a página do ISA para quem quiser conhecer mais esse trabalho. Vai estar na descrição do vídeo. E é isso, estou também ansiosa para a gente começar esse bate-papo. Muito bem lembrado. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link do ISA e você vai conhecer um pouco melhor. Claro que o Fabíola vai estar trazendo muitas informações para a gente, mas se aprofunde ainda mais. Alexa, é contigo como sempre no ritual. Você faz a primeira pergunta e depois as duas últimas lá. É contigo então. Pode deixar. Então, Fabiola, para a gente começar um pouquinho aqui,
Eu acho que antes da gente falar do Instituto, né, de como... Acho que a Alexa deu uma travadinha, vamos ver se ela vai estar retornando aqui. Cachoeiras de Macacu, a gente está vivendo aí praticamente um mês. Voltou, Alexa? Voltou, né? Tá, ela saiu aqui. Vamos ver se ela retorna. Cachoeiras está vivendo. Oi, voltou, Alexa? Não, eu tô falando aqui para o pessoal que está assistindo e para a Fabiola também, que aqui em Cachoeira está vivendo, né, essa questão de praticamente um mês com estabilidade na internet. Então vamos ver se a gente consegue aqui ficar todo mundo até o final. Vai lá, Alex. Vamos lá! Pois então, Fabíola, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Me conta como é que foi que a criança Fabíola virou essa guerreira, essa mulher que defende aí os territórios, que trata isso hoje, acredito que não só como sua profissão, mas como seu propósito de vida. Conta um pouquinho, como é que surgiu essa ideia de trabalhar, né, com os povos tradicionais, mas principalmente, como é que surgiu a Fabíola ambientalista? Então, eu sempre falo assim, né, que não é pelo fato da gente morar na Amazônia que às vezes a gente tem a dimensão, quando criança, quando adolescente, do que é viver aqui, né? Então, assim, eu nasci numa cidade bem pequena, perto de Belém. Eu não sou da região daqui de Altamira, né? Sou paraense. Vivi minha vida inteira em São Miguel do Guamá, que é uma cidade bem pequenininha e que tem um rio Guamá lá. Então, assim, eu sempre fui uma menina de estar no igarapé, de estar no rio, de estar sempre nesses ambientes, assim, né? E depois, em 2008, eu vim para Altamira, nunca tinha conhecido Altamira, resolvi fazer agronomia aqui. E em 2012, eu falo que foi o meu grande despertar, assim, né? Antes de entrar no ISA, eu estava fazendo a faculdade de agronomia e eu estava trabalhando num projeto do Ministério do Meio Ambiente com a Embrapa, já com agricultores familiares aqui da região. Então, foi uma oportunidade muito grande de conhecer mais a história da Transamazônica, né? A história da agricultura familiar também, que é uma história de resistência assim gigantesca. E aí eu fui convidada, assim, um dia o meu contrato com esse projeto acabava num dia, nesse mesmo dia eu recebi a proposta para conhecer as Resex, no outro dia eu estava a caminho do Riozinho Danfrísio. E, por incrível que pareça, apesar de ter feito a Universidade Federal aqui no Pará, né, agronomia aqui em Altamira, curiosamente a gente não estudava as unidades de conservação daqui. A gente estudava, tipo, ouvia falar das unidades de conservação do Acre, de outros lugares, mas a gente não tinha assim, um material, não era discutido a diversidade daqui. Então, a minha primeira experiência foi indo para o Riozinho Danfrísio, em 2012. E Riozinho Danfrísio, eu não sei se todos conhecem, eu posso até disponibilizar o mapa para depois as pessoas conseguirem ter as dimensões do que eu vou falar aqui, né? Então, assim, eu levei 3 dias para chegar lá de voadeira. Para quem não sabe, voadeira é o transporte mais rápido para se chegar lá. De barco são 10 dias para chegar lá. Então, no período do verão, né? E aí eu cheguei lá e falei assim, nossa, assim, eu falo que lá eu tive o despertar, sabe? Da importância daquele trabalho, de começar a entender da importância daquelas pessoas ali naquele território e de entender o que eu queria para mim, né? Na época eu tinha 21 anos, era estagiária aqui no Instituto Socioambiental, tinha iniciado, era meu primeiro dia, meu primeiro dia já foi indo para a Resex, né? E eu fui, na época, só eu e o piloto, e lá eu me deparei com uma população que, enfim, vivia mesmo dentro da floresta. Acho que para mim foi um impacto, porque mesmo você vivendo no Pará, na Amazônia, as realidades elas são muito diversas, assim, né? Eu já fui para o Marajó, já fui para outras regiões do estado, dentro da bacia do Rio Xingu mesmo, né? É uma diversidade que só quando você
estar aqui, né? Só quando você consegue estar nesses territórios que você vai entendendo a grandiosidade, assim. Hoje eu trabalho num território que é esse que a gente chama de Terra do Meio, que são mais de 9 milhões de hectares de áreas protegidas. Então você imagina, assim, né? A amplitude que é esse trabalho. E eu falo que eu lembro que muitas pessoas se admiraram muito, assim, né? Os meus amigos de infância, os meus amigos da faculdade, os meus pais, quando eu escolhi isso para minha vida, porque era muito discrepante para eles, assim, como que a Fabiola vai e passa 20, 40 dias no mato, entendeu? E assim, para mim, eu acho que foi um encontro, sabe? Eu acho que naquela minha primeira visita ao Riozinho da Frísio, que eu fiquei uns 15 dias lá, eu tive um encontro com aquele lugar, com aqueles. O Riozinho, ele é incrível, assim, ele tem umas curvas do Riozinho que são pequenininhas, que você tem que passar de canoa ali, sabe? E que é mágico, sabe? Eu chego a me arrepiar ao falar disso e lembro de um colega que infelizmente faleceu na pandemia e que ele falava isso. Ele falava das curvas do riozinho, né? E que ali a gente tem encontros que são indescritíveis. Então, eu acho que a vida foi caminhando para isso, né, Alex? Eu acho que quando criança, eu nunca que imaginaria que eu iria fazer isso da vida. Nunca imaginaria. Acho que nem eu, nem ninguém que me conheceu. E hoje eu tenho muita dificuldade de me enxergar fazendo outras coisas, assim, sabe? E eu acho que é isso. Acho que eu tive um encontro em 2012 com aquele lugar e que aí se expandiu para o trabalho num território muito maior, mas que me fez enxergar que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Ai, Fabiola, Ah, que que lindo. bacana. E isso conversa muito com a nossa conversa com a Val, né? De quanto que é poético isso. Não tem como a gente dissociar a experiência, meio ambiente, com cultura, com arte. Assim, foi lindo o seu relato, de verdade. Foi uma coisa assim de arrepiar. E é muito isso, né? A Amazônia, ela proporciona esses encontros. Eu me vi muito no que você falou. Eu também sou uma apaixonada pelo território paraense. Vivi coisas aí que até hoje eu de vez em quando me pego lembrando e vendo de outras formas o quanto foi incrível. E só para todo mundo entender, RESEX é reserva extrativista. Tem muita gente que ainda não tem familiaridade com as siglas. E aí é isso, a Fabiola trabalha. Ela que deu mais uma travadinha, né? Mas como ela estava É. falando, né, eu trabalho principalmente nas unidades de conservação, nas reservas extrativistas, né, que são áreas de conservação, e nessas reservas moram as populações tradicionais ribeirinhas, né? E essa área que eu trabalho hoje, ela é um pouco mais ampla. Então, a Terra do Meio hoje a gente tem 5 unidades de conservação federal, 3 unidades, 3 terras indígenas e 2 unidades de conservação estadual. Então, tanto terra indígena como unidade de como Resex, né, unidade de conservação, são áreas protegidas, né? Acho que eu só Sim. complementei, Alexa, que você estava falando. Não, tá Sim, ótimo, sim, Fabiola. E obrigada. acho que uma coisa importante também para você trazer para a gente aqui do Sudeste, né, é dessa diversidade, né? Acho que é importante, né, que num estado tem tanta diversidade dentro de um próprio estado e para a gente é vendido, digamos assim, uma caixinha, como se fosse uma mesma coisa, né? E eu acho que mostrar essa diversidade também do Brasil como território, de uma maneira geral. A gente vive dentro da nossa bolha e recebe como informação uma caixinha ali pré-moldada e como se aquilo fosse o estado todo. Agora, Fabio, eu queria saber também de você quais as principais potencialidades do norte na defesa de seus territórios e na defesa do meio ambiente global. Então, Erickson, eu acho que a nossa maior potência é a nossa riqueza,
né? Assim, a diversidade que a gente tem, a sociobiodiversidade que a gente tem de povos, né, de floresta, de biodiversidade dos mais diversos níveis que eu posso falar aqui de flora, fauna, enfim, ela está aqui, né? Ela está nesse lugar. Então, assim, e esses povos e populações tradicionais, eles são as nossas maiores potências também, porque são eles que conservam essas áreas, são eles que, se hoje a gente ainda tem floresta, né, no Brasil, na Amazônia, no norte, é porque essas populações tradicionais estão ali, elas estão lá, conservando, mantendo o seu modo de vida, né, vivendo, a gente sempre gosta dessa frase, né, vivendo na e da floresta, né? Então, a maior potencialidade que a gente tem é isso, é a nossa floresta, é o povo, né? As populações que se mantêm nesses lugares, assim. A gente, tirando, por exemplo, o corredor da bacia do Rio Xingu, por exemplo, né? É considerado uma das maiores referências de biodiversidade do mundo, assim. É um corredor de uma única bacia de um rio que você encontra mais de 20 diversidades de povos indígenas, e existe coisas que a gente nem vai conseguir contar nunca, né? Que é a biodiversidade como um todo, né? Então e ao mesmo tempo é uma região que abriga contrastes absurdos, né? Por um lado, a gente tem um dos maiores corredores de biodiversidade do mundo, né? Com toda essa diversidade. Quando eu falo diversidade, biodiversidade, sociobiodiversidade, eu incluo tudo, né? A sociobiodiversidade como um todo, que são os povos e a floresta, a diversidade como um todo, a diversidade cultural. E de um lado, a gente também vive nesse lugar onde a gente tem as maiores taxas de desmatamento do país, né? A gente tem as maiores índices de grilagem, roubo de madeira, e ainda vive projetos de desenvolvimento que são pensados, sabe, daí para cá, né? Como se fossem as soluções de problemas que, na verdade, só trouxeram mais problemas para essa região, como, por exemplo, Belo Monte, né? Então, assim, apesar como eu falei, né, a nossa maior potencialidade é a diversidade, é onde também a gente vive os maiores impactos, né? Que é em cima dessa diversidade, né? Que essa região tem. Sim. Alexa? Ai, Fabiola, e é isso, né? Assim, acho muito bacana. Acho que, na verdade, a principal mensagem que a gente está tendo e vai explorar bastante nessa conversa é essa biodiversidade que você está trazendo. Porque a gente acaba, às vezes, aqui numa área mais urbanizada, tendo, às vezes, dois tipos, né, de contraste social. Essa gama de possibilidades de formas de vida, né? E o quanto isso tudo é importante, o quanto isso tem que ser respeitado, fomentado, né? Porque é graças a eles que a gente tem, por exemplo, energia aqui no Sudeste, graças a eles que a gente tem água que vem na chuva, né? Nos rios atmosféricos, graças a eles que a gente tem remédio que vem através da extração de biodiversidade, graças a eles que a gente tem comida, e que quando vê, a gente Alex tá dando uma agarrada aí na sua voz. Tá robótica, tá, Alexa? Robótica. Vamos ver se melhorou. agora. Acho que agora a voz melhorou, mas você tá travada. Mas fala aí, mas está te ouvindo, estamos te ouvindo. Mas eu já Sai, me sai. deparei com alguns questionamentos do tipo, sai e entra. Tá. Faz isso, é melhor. Bem, enquanto a Alexa se arruma ali, se ajeita com a internet, né? Como a gente volta a falar aqui, felizmente a gente está vivendo um problema de instabilidade na internet aqui em Cachoeira de Macacu, a principal provedora, que é de quase todo mundo aqui. Então, por isso que a gente está com esses problemas. E aproveito também para pedir a você que está chegando agora no canal,
assistindo aqui, a Fabíola, eu e a Alexia, para dar uma curtida, porque isso é muito importante para dar visibilidade a tudo que a Fabíola está trazendo para a gente, da sua história, do seu trabalho e dessa diversidade, né, imensa que tem no Pará. Então, por isso que essa curtida sua é muito importante. Eu vou dando sequência aqui enquanto a Alexia se ajeita lá. E aí, Fabíola, eu queria que você falasse um pouco de como a mulher exerce esse papel central na transformação de concepções e de mudanças de paradigmas em relação ao cuidado ao meio ambiente. Eu acho que uma das principais mudanças de paradigmas que a gente tem que se propor a fazer é justamente trazer a mulher para esse papel central nessa conservação da biodiversidade. Muitas das vezes, quando a gente fala assim, indígenas, ribeirinhos, a gente vê muita figura masculina, né? A gente pensa logo no que é um homem lá na castanha ou um indígena, e as mulheres, elas são tão centrais em tudo que envolve o trabalho na floresta, a conservação da floresta, quanto os homens, assim, né? Sim. E muitas das vezes esses registros, eles nem aparecem, né? Se você for olhar, assim, registros sobre o trabalho de castanha, você vai ver uma coisa muito mais considerando o trabalho do homem, né? Algo nesse sentido. E as mulheres, elas estão na castanha, elas estão no babaçu, elas estão na semente, elas estão na diversidade cultural, tá no artesanato. Então, as mulheres, elas são centrais, assim. Então, pensar as mulheres como tão importante quanto que fazem essa conserva que, que estão, né, nessa frente de, a gente até fala, né, que eles não só conservam a biodiversidade, eles também criam diversidades, né? A gente sabe que os povos da floresta, eles também têm esse papel muito importante, né? Que eles também geram diversidade, né? Quando eles plantam uma planta diferente, quando troca com o vizinho, né? Quando resgata uma semente que já tinha sido perdida. Então, eles estão a todo momento também gerando diversidade, né? Criando diversidade. E as mulheres têm um papel central nisso, assim, né? A gente às vezes enxerga muito a mulher que fica ali, talvez em casa, cuidando das crianças, e não. As mulheres estão na floresta, estão quebrando coco, vão para a castanha, passam o mês todinho com a família inteira no pique de castanha, coletando. Então, assim, às vezes também, até quando a gente vem para os territórios, né, vai trabalhar nas comunidades, a gente percebe o quanto isso é igual, assim, né? Então, eu estava até falando, né, Alex, aqui para o Erickson e para todos, assim, né, que uma das formas de quebrar esse paradigma é já imaginar a mulher como um papel central na conservação da biodiversidade, né? E, e também nessa discussão sobre conservação, nessa discussão sobre o meio ambiente, a gente sabe também que muitas das vezes, historicamente, essas histórias, né, essas discussões, elas estiveram muito no núcleo branco, né, do sul, sudeste, e feitos por homens brancos, né? Então, assim, hoje você já vê, né, pessoas da região, você já vê pessoas indígenas, ribeirinhas, ocupando, né, lugares de importância e podendo falar, né, por si, podendo colocar, né, a sua importância, a importância do seu povo, né? Hoje a gente tem, enfim, hoje eu posso citar várias referências, né? Hoje a gente tem a própria ministra Marina Silva, a gente tem a própria Edel, que é do Marajó, que assumiu recentemente uma secretaria dos povos e populações tradicionais no Ministério do Meio Ambiente. Temos a Juma Chipaia também, que assumiu uma secretaria, né? Enfim, hoje a gente está vivendo, acho que até na pergunta final, né? Qual que é o meu sonho? Acho que hoje uma parte desse sonho a gente já está conseguindo realizar, né? Que é ver os povos e populações tradicionais nos lugares de decisão e que justamente são os lugares que mais impactam a vida deles, assim, né? E as mulheres nesses lugares, assim, é ainda mais fantástico, assim, né? A gente Que está aqui, né, com bacana. uma indígena sendo presidente da FUNAI, enfim, né?
Enfim, é um feito histórico você ter o indígena falando pelo indígena, e não mais a gente dizendo que é certo ou errado, que tem que fazer com eles, né? Total, total. Olha que você Eu retornou bonitinho, né? compartilho. Então pode dar sequência aí. Ai, gente, desculpa. Olha, é cada tombo que a gente leva dessa internet que tá. Daqui a pouco a população de Cachoeiras vai andar roxo pela rua e vão perguntar o que que foi isso? Não, foram os tombos da vida. Olha, tá difícil. Mas, Fabiola, emendando nessa questão da mulher como protagonista e tendo papel central aí na defesa dos territórios, conservação de biodiversidade, sociobiodiversidade, queria que você falasse um pouquinho sobre os trabalhos que são desenvolvidos e acompanhados pelo ISA com as mulheres da Resex. Como é que funciona? Então, a gente até fala assim, a gente, as mulheres elas estão inseridas em todo aspecto que se diz que você olha dentro da floresta, né? A gente estava até falando, hoje, às vezes as pessoas quando vêm nos perguntar, né, ou quer saber mais sobre o trabalho, imagina que existe uma separação, assim, não existe uma separação, né? Existe um trabalho muito complementar ali, né, da mulher tanto na castanha quanto na borracha. Às vezes existe essa separação do que eu faço e do que o meu marido faz, né? Do que o meu filho faz. E existem também algumas atividades que elas, assim, dominam totalmente, né? A gente, há quase 10 anos, a gente vem trabalhando, por exemplo, tá até aqui na minha frente, eu vou até pegar depois para mostrar para vocês, a farinha de babaçu, por exemplo, né? E, assim, é algo que eles já usavam antigamente, depois acaba que, né, enfim, foram deixando de usar e foram mudando as gerações, alguns desaprenderam como fazer. Então a gente vem trabalhando, por exemplo, com o babaçu, né, que é um dos produtos além da castanha e outros. E o babaçu é um produto, por exemplo, que elas assim dominam a cadeia como um todo, assim, sabe? Desde tirar o coco, de quebrar, de extrair o óleo, de enviar o floco para a minhosina, entendeu? Hoje as duas maiores minhosinas de processamento da farinha de babaçu, porque ela precisa passar por um processo de transformar ela numa farinha, são duas gestoras mulheres, assim, né? Que é a Raimunda, que é a gestora do Rio Novo, e a Dona Marinês, que é gestora lá no Xingu, assim. Então, assim, você vê, né, uma cadeia como essa, elas dominam inteira, assim, né, até o final. Mas eu gosto muito de ressaltar também que elas também estão nas outras cadeias, assim, né? A própria castanha, né, é um dos produtos que mais gera renda dentro das comunidades, né? Num momento como esse, de janeiro a abril, você chegar, tá todo mundo na castanha. E aí você pergunta, cadê a fulana? Tá na castanha, entendeu? Também estão lá. E às vezes são produtos que quando saem os resultados, que estão, né, um resultado no IBGE, um resultado em outros lugares, às vezes a gente entende como cadeias muito masculinas, mas na verdade o trabalho da mulher ele é invisibilizado, né? E na verdade elas também estão lá coletando, estão lá com os filhos, estão lá cozinhando, estão lá, né, no processo como um todo. E eu vejo elas de uma importância completa, assim, né, geral, independente da cadeia que elas estão, né, ali inseridas, né? Na verdade, não tem uma separação, né? A gente que fala, né, que os índios falam isso, né? Que os brancos têm essa coisa de separar, né? Na floresta você não está separado de nada. Você é a sua casa, é o seu lugar de trabalho, é o seu lugar de festa, né? É a sua religião, né? É onde está ali seus credos, suas crenças. Então eles não separam as coisas em caixinhas como a gente geralmente faz, né? E isso é muito, muito legal, assim.
Gente, só para Bacana. complementar, uma reserva extrativista, eles têm um modelo que nós brancos tentamos adequar para a gente, que é a agrofloresta. Então, assim, é a floresta em pé. Você vai lá, você coleta com a floresta em pé, você gera renda com essa floresta em pé, você não precisa botar fogo, você não precisa desmatar, você não precisa botar gado, você não precisa ter uma monocultura. Os castanhais, por exemplo, eles não são uma área reservado como é uma floresta, uma fazenda de eucalipto, não é assim, uma árvore do ladinho da outra, tem outras plantas ali que eles procuram alimento, que eles tiram renda para outras coisas, para óleos. Então, é muito importante a gente entender que pode-se sim gerar renda com uma floresta preservada, onde você vai preservar também o corpo hídrico que está ali do lado, que você vai beber, que você vai banhar, que você vai usar para fazer comida, que você vai navegar, que você vai ter a área de lazer, tem agroquímicos, porque a floresta ela já está equilibrada. Você não precisa ficar colocando pesticidas e qualquer coisa parecida, né, fertilizantes nitrogenados, porque a própria floresta ela vai dar um jeito daquilo ali funcionar. E a gente tem total condição de viver em equilíbrio com isso, né? O branco que inventou as caixinhas, onde aqui a gente só planta aquilo, ali a gente produz aquilo outro, aqui é a área de lazer. E está tudo interligado, né? Está tudo interligado e as comunidades tradicionais provam para a gente que além de conseguir viver, ter qualidade de vida, eles também conseguem gerar renda. E Sim, distribuir renda, melhor ainda. é. Distribuir em forma de cooperativas, em forma de associações. Associações. Então, é possível, não é uma coisa louca que a gente pensa de um futuro melhor. O Não, é futuro já está aí. totalmente possível, totalmente possível. Você imagina dar um exemplo, né? Que está rolando agora, por exemplo, né? A própria castanha. Você imagina que um território só como a terra do meio aqui já produziu mais de 500 toneladas, assim, né? 300 mil hectolitros de castanha. Isso dá mais de 2 milhões de reais, assim. Então, distribuído no território como esse, assim, é uma renda de às vezes 4 mil, 5 mil por família. Então, para a gente, às vezes, desse modelo capitalista, né? A gente pensa muitas das vezes, nossa, aquelas pessoas lá, né? Não, enfim, até na verdade não só a gente, né? As próprias políticas nos últimos 4 anos, principalmente, reforçaram o modelo onde colocaram esses povos e populações em lugares que não são deles, né? Eles são populações que sim produzem, o modelo de produção, o modelo de vida deles, de produção não, de vida deles, é um modelo que precisa de territórios maiores, né? Até porque eles fazem toda essa gestão do território, né? Você estava falando da questão que eles não separam, né? E tem uma questão do uso do território. Às vezes uma roça não está mais dando aqui, eles colocam em outro lugar, deixa aquela área descansando durante 2, 3 anos para depois voltar a usar. Então, assim, o uso da floresta, ele é um uso que ele está interligado com a própria vida deles, né? Eles não separam as coisas, né? A gente até fala assim, o calendário de vida deles é um calendário totalmente conjunto. A gente que tem essa coisa, horário para tudo, né? Os jurunas falam isso, né? Eles falam assim que antes a gente tinha vida, agora a gente tem a agenda, que é a agenda que controla a vida da gente. Faz muito sentido. E as pessoas da Total. floresta não. Elas vivem ali e ali eles até falam, né? Eu sou a floresta também, né? Eles falam, a gente é a floresta, né? A gente faz parte desse todo, assim. Muito bom. E isso, né, você vai um pouco de encontro da próxima pergunta, né? E se você quiser complementar mais alguma outra coisa em relação ao que você está trazendo, que é esse modo de vida, né, dos povos originários, como ele pode nos ensinar a sobreviver a algo tão complicado que aqui, por exemplo, existe muito negacionistas ainda, estamos falando da crise climática, né, que a gente vive, mas além do que você já falou, que já é um ensinamento, como esses povos originários podem nos ensinar aí a viver no mundo de crise climática. Sim. Né? Algumas pessoas falam até que a gente já não vive mais uma crise, a gente vive uma emergência climática, né? E que coisas
estão acontecendo, estão se agravando, já é um ponto de emergência, né, que a gente vive. E olha, eu acho que se a gente fosse capaz, se nós fôssemos capazes, né, de desde muito tempo, de olhar para o modo de vida como as pessoas vivem nos seus territórios, dessa forma em que eles não desassociam as coisas, que é a forma em que eles são aquele lugar também, né? Que eles não só estão lá para usar, e pelo contrário, né? Eles estão ali para conservar, para dividir a vida ali naqueles espaços. Acho que a gente não estaria nem vivendo, né, uma emergência climática. Então, assim, se tem algo que eu mais, assim, vejo como solução para isso, é que a gente passasse a enxergar a importância do todo, né? A importância da água, a importância da floresta, a importância daquilo que eu como, daquilo que eu produzo, né? Então, assim, é uma consciência muito maior, né, que eles têm sobre o território deles. Eles são muito conscientes, na verdade, né, daquilo que eles têm, da diversidade, até onde eles podem ir, até onde não é saudável, né? Eles têm todas essas diversidades de saberes, né, de saber a hora certa de pegar uma castanha, a hora certa de parar, a hora certa até onde eu posso furar uma copaíba, até onde eu não posso furar uma copaíba. E a gente não, né? A gente, na verdade, até isso que eu queria falar anteriormente, né? Tinha esquecido. Muitas das vezes as populações tradicionais, elas são vistas como pobres, né? Então elas chegam na cidade, às vezes tem muitos preconceitos, né? Até mesmo aqui, as pessoas chegam num banco, é maltratada, no outro lugar, são olhados assim, né? Às vezes as pessoas olham, nossa, né? Esse pessoal deve passar fome, tal, tal, tal. E eles falam, pobre é a gente, que tem que pagar para comer, pagar para enxergar, pagar para se curar, né? A gente não almoça, não janta, não toma café se a gente não estiver pagando. A gente paga para tudo, né? Para tudo, para tudo. E eles não, né? Eles estão lá, eles tiram uma mandioca, pega uma caça na mata, vai no rio, pega um peixe. Então, assim, pobres somos nós, né? Que dependemos do dinheiro para tudo, né? Para a saúde, para viver, né? Às vezes para ficar feliz, né? Para ter sanidade mental. Então, eu acho que se a gente conseguisse olhar mais para o modo de vida dessas pessoas, acho que a gente estaria evitando várias dessas emergências que a gente está vivendo, tanto climática como uma crise humana mesmo, assim, né? Você vê pessoas em depressão, você vê pessoas assim em vários níveis de emergências, né? E enfim, quando a gente está ali, a gente aprende muito, assim, sabe? Com a forma como as pessoas enxergam a vida. E principalmente sobre aquilo que é riqueza, sabe? Acho que a gente tem uma. Acho não, tenho certeza, né? A gente tem uma distorção muito grande do que é ser rico na sociedade atual. Perfeito. Concordo plenamente. Apagando. Eu Alexa? já tive com. Eu estava no Pará no início do ano, estava lá em Tucumã. E aí eu tive com os pai após e a gente estava conversando exatamente sobre isso que você falou. E aí eu cheguei a perguntar, assim, que eu encontrei com eles na Casa do Índio. Para quem não sabe, a Casa do Índio é uma casa de amparo para que o indígena, quando vá para a cidade para buscar tratamento, hospital, ter alguma assistência, às vezes jurídica também, ele pernoita nessa Casa do Índio, onde ele pode dormir, onde ele pode comer, em segurança, infelizmente, né? A gente precisa ter um aparato de segurança, ainda mais como o Erickson relembrou, por causa dos últimos 4 anos, a gente teve muito atentado, né, indígena, mas a casa é basicamente uma casa de passagem. E a gente estava conversando e eu perguntei justamente para isso, para a liderança que estava lá. O que ele preferia? Se era ficar na cidade ou era ficar na aldeia? Ele falou, quê? Com certeza na aldeia. Aqui para eu respirar eu tenho que pagar. Então não tem nem dúvida. Aqui tudo eu tenho que pegar um transporte. Na aldeia eu tenho rio para banhar, eu tenho a floresta.
eu tenho comida, então eu não tenho dúvidas que eu prefiro ficar na aldeia. E eu também prefiro, viu? Para quem não conhece, sabe que quando eu posso, eu tô em uma, porque é isso, né? A gente distorceu muito o que é riqueza, a gente distorceu muito o uso do nosso tempo. A gente fica aí dias e dias trabalhando para enriquecer outras pessoas que não a gente, troca a nossa força de trabalho por valores que não pagam a nossa vida, e quando vê a vida passou e a gente envelheceu e não aproveitou o nosso entorno. Por exemplo, Cachoeira de Macacu mesmo, Fabiola está super convidada para conhecer a nossa região. É uma cidade maravilhosa, cheia de cachoeiras, e que os próprios cachoeirenses muitas vezes não vão. Por isso, porque tem que sobreviver. Então, assim, a gente está num território lindo, num território extremamente agradável de temperatura, com cobertura florestal, onde a maioria das pessoas não conhecem os próprios frutos da Mata Atlântica. A gente tem uma carência desse conhecimento. Você pergunta para uma criança indígena ou de população tradicional, 5, 6 anos, quais são as frutas que tem no quintal, a criança sabe tudo. Pergunta para as nossas, para ver o que sabe. Sabe não. E aí a gente vai perdendo isso tudo, né? Verdade. Alex, você pode fazer a próxima pergunta aí. Aproveitar que tá estável aí agora. Então, Fabiola, falando um pouquinho da parte política, que não tem como fugir, né? A gente já puxou um pouquinho esse assunto antes, mas o que você entende, assim, de direcionamento que as políticas públicas precisam ter e ser pensadas para que as populações mais vulneráveis não sofram tanto com esses desastres? Por exemplo, a gente teve agora a enchente do Rio Acre, a gente teve agora a enchente lá em Manaus. Infelizmente, até a casa da nossa querida Ângela Mendes foi afetada na enchente do Rio Acre. Isso depois, o pessoal que acompanha o Salceiro, eu vou mandar depois para o Erickson, que vai ter uma campanha coletiva. Foram 4.000 pessoas desabrigadas lá no Acre. E em Manaus também, e a gente está vendo isso ocorrer com cada vez mais frequência, né? Os desastres climáticos, os eventos extremos. E o que você acha que deve ser feito em perspectiva das políticas públicas para que essas populações mais vulneráveis não sofram tanto? Então, Alex, eu acho que tem uma questão muito importante que muitas das vezes não, se você for pegar as políticas públicas de uma forma geral, elas partem de cima para baixo, né? Então, assim, a maioria dessas políticas, eu vou falar por aqui, né? Pelas políticas que a gente vê que chega na região. Então, desde a década de 70, por exemplo, a Transamazônica, essa região ela já foi construída devido a um plano de integração nacional, né, que chegou com todos os seus pacotes prontos de cima para baixo, né? E a gente vê os impactos disso mesmo 50 anos depois. Então a gente tem uma dificuldade que aí tem a ver com aquela esperança que a gente falou mais na frente, né? Mas anteriormente, de que essas políticas elas possam ser construídas a partir dos seus territórios, né? Como eu falei, o Pará, a Amazônia, são várias Amazônias dentro de uma Amazônia, assim, né? A gente vive uma diversidade muito grande aqui, né? A gente vive uma diversidade, você imagina, de territorial já gigantesca, né? Então, se a gente acreditar que as políticas públicas, das mais diversas que sejam, elas, estou falando desde saúde até as políticas, sabe, PNAE e PA da merenda escolar, dos programas de alimentação escolar, que aí você usa um modelo que é o mesmo modelo que você cria para o Brasil inteiro, você imagina que vai dar certo na Amazônia? Não vai. Então, assim, só para a gente chegar numa Resex, chegar numa terra indígena, às vezes a gente leva, né, dias e dias. Então, não dá para a gente pegar uma política que foi aplicada no Paraná e achar que é a mesma coisa de se aplicar na Amazônia, né? Então, eu acredito que as políticas públicas, elas vão beneficiar essas populações em vulnerabilidade quando elas começarem a ser feitas pelas pessoas, né? Pelas pessoas que estão nesses lugares. Ou pelo menos que essas pessoas possam ser consultadas, né? A importância dos protocolos de consultas nas implementações
dessas obras, dessas políticas de desenvolvimento, para que as pessoas possam falar, né? Pelo menos. Então, colocar suas regras, colocar as formas como elas acreditam que ali vão ser, né, beneficiadas, impactadas positivamente, né? Então, assim, enfim, a gente é um exemplo claro, né, de que essas políticas de desenvolvimento, quando elas são pensadas de fora para dentro, elas causam impactos que não vão ser reversíveis nunca, assim, né? Você vê os impactos ali na Volta Grande do Xingu, né, o povo Juruna, né, por conta de Belo Monte, não tem PBA que vai restaurar a situação daquela população. E assim como outros, assim, né? Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Eu acho que até na graduação, o meu TCC na época foi estudar essa coisa da história da colonização, né? Que tinha a ver com a agricultura familiar aqui. E a gente vê, né, vários pacotes prontos que a gente fala, né? Várias políticas que sempre são construídas dessa forma. E a gente continua fazendo isso. Mas hoje eu tive a felicidade recente de, no início do mês, ver, né, o Ministério do Meio Ambiente aí sendo composto por várias pessoas, né? Gosto até de repetir a própria Edel, né, que é uma mulher que era do CN, que é do CNS, né? E tá lá falando pelos povos, né? Falando, né, naquele lugar, assim, eu confesso que eu chorei vendo ela lá, né? Vendo assim, a gente poder sentir que está sendo ouvido, né? Começar a ver, por exemplo, o Pará, o Norte, também podendo falar, né, em outros lugares, principalmente a gente sabe que ainda esses lugares de escuta, que talvez não sejam lugares de escuta, né, Erics, que nem esse que você está Sim. proporcionando, mas esse lugar onde os homens brancos ocupam, geralmente a grande maioria, a gente ainda vê políticas que que estão muito mais voltadas para aquilo que eles entendem como riqueza, e não o que os povos e as pessoas, né, enfim, não só os povos e populações tradicionais, mas as pessoas que vivem nessas regiões também entendem como a riqueza de se viver naquele lugar, né? Sim, e é muito importante, né, Fabíola? Eu gosto. Esse é um assunto que, para mim, é muito importante, porque eu já venho da militância cultural há mais de 20 anos, e dentro dessa luta de fazer o poder público entender que não pode ser mais na vertical, tem que ser na horizontal, né? A gente precisa conversar e partindo principalmente dos coletivos, das associações, da sociedade civil, né? Na maioria das vezes. E é importante passar isso para quem está assistindo, embora eu fale muito sobre isso, porque quando a gente fala de política pública, é o que é o Brasil hoje, né? O Brasil é ou deixa de ser o que é por ter políticas públicas colocadas de maneira errada ou por não ter políticas públicas. E quando a gente fala de política pública, a gente está falando de quem está no poder, né? Seja a nível municipal, seja a nível estadual, ou seja a nível federal. E muitas das vezes acaba impactando todo o território nacional. Então, assim, e aí eu volto isso porque passamos por uma eleição presidencial agora, de senadores, deputados. No ano que vem já tem uma eleição municipal, então você já tem que estar ligado quais são as bandeiras que o seu vereador, né, que você vai votar ou pretende votar, do prefeito e tudo mais. E comprar junto essa briga, quando eu digo comprar junto essa briga, com a sociedade civil organizada. Porque com certeza, para quem está assistindo, né, a gente sabe que tem pessoas de outros países que assistem também a live, brasileiros de outros países, mas aqui, voltando para o nosso território, para o Brasil, a gente sabe muito bem que o impacto municipal é muito grande para determinadas políticas públicas. E se de repente eu não sou da área ambiental, mas eu sei que dentro do meu município existe uma ONG, né, constituída com pessoas que eu acredito, compre essa briga também. Lute para que essa ONG, por exemplo, converse junto com a sociedade civil e leve uma proposta de política pública. Ou se, de repente, como já aconteceu aqui em Cachoeiras diversas vezes, né, e aí eu tenho essa experiência, muitas delas muito traumática,
de às vezes você receber de cima para baixo uma política pública que está totalmente distoante do que é a realidade, no meu caso cultural, do município. Então, assim, essa questão da política pública não pode ficar tão distante como às vezes parece na cabeça das pessoas. É o nosso dia a dia, impacta diretamente e está ligado com quem está no poder. E a gente tem que fazer cada vez mais a sociedade civil seja ouvida. Um grande alento para a gente, porque nos últimos dos três mandatos do governo, né, do PT, nós tivemos essa discussão muito efervescente em relação à construção de políticas públicas, né? Pelo menos na parte cultural a gente viveu isso muito bem e para mim foi uma escola entender, porque democracia é um exercício, então dialogar é um exercício. Você pode até ter uma ideia assim maravilhosa, mas aí na hora que você vai para um embate de argumento, então se sua ideia é maravilhosa, você tem que convencer as pessoas que sua ideia é maravilhosa. E muitas das vezes alguém parece outra pessoa com uma ideia mais maravilhosa que a sua, e você tem que entender que aquela ideia é melhor para pensando de uma maneira geral, né? Então, assim, vamos ficar atento, vamos se juntar aí, né? Seja moradores, associação de moradores, seja uma ONG, seja o que for, vamos juntar forças aí para fazer com que as políticas públicas sejam implementadas, mas que condizem com a realidade de cada região, de cada território e feitas por pessoas que realmente entendem. E só uma outra coisa que eu acabei me alongando muito, quando a gente coloca alguém, ou quando alguém entra para um cargo público, né, e muitas das vezes essa pessoa, que isso também já aconteceu em Cachoeiras, muitas das vezes a pessoa vem sim da sociedade civil, mas às vezes entra no poder, né, esquece da onde que ela veio, ela para de ouvir os seus, né? E a gente tem que cobrar que essa pessoa continue ouvindo os seus e levando essa voz lá para dentro e continuar conversando com todo mundo de uma maneira geral dentro do seu território. Bem, mais uma vez só pedir para o pessoal que está assistindo, por favor, a gente já está quase chegando ao fim e dá uma tristeza danada porque o papo é maravilhoso, dá vontade de a gente ficar ouvindo a Fabíola aqui para sempre, mas claro que tem um horário que a gente tem que terminar. É só pedir para você curtir esse vídeo, por favor. Compartilhe também com as pessoas, isso é muito importante também para fazer chegar para outras pessoas, mas a curtida é fundamental. A Alexa sempre faz as últimas duas perguntas, mas aí, Alexa, eu vou entrar aqui na fila para fazer mais uma, porque eu estou gostando tanto de conversar com a Fabíola, eu deixo a última para você. E aí, nesse caso, até porque é a última live dessa jornada tão maravilhosa que a gente está vivenciando aqui, né? Dessa experiência, né, cara, de vivência maravilhosa com essas mulheres extraordinárias. E aí, Fabiola, falando de sonho, né? Eu queria saber do seu sonho para o futuro socioambiental. Ai, gente, essa pergunta é muito difícil. Enfim, né? Às vezes as pessoas chegam assim e falam, nossa, vocês fazem um trabalho tão legal, tal. E a gente às vezes está tão no dia a dia e faz isso, faz aquilo, que a gente às vezes nem consegue olhar, né, para tudo isso, comemorar as vitórias também, isso é muito importante, né? Mas assim, né, eu tenho um filho de 5 anos, como eu falei para vocês, o Vicente, e agora eu tô à espera de um outro filho, tô gravidinha aí de 2 meses, assim, né, tô divulgando, a família vai brigar, né, que eu vou saber antes, o Brasil vai saber antes da família, mas tudo bem. Desculpa aí, família, desculpa. Ai, é bom que eu mando a live, né? Aí no final eles descobrem. Falam, oh, tem uma coisa importante para vocês. Mas, enfim, o Vicente, ele é um menino incrível. E que semana passada ele falou que ele é o guardião da água, né? Ele fala que quer ser mergulhador. E ele é um menino de 5 anos que assiste documentário, gente, que fica assistindo documentário de peixe, sabe? Um monte de nome científico. Então, assim, o meu sonho, né, é que o Vicente, independente do que ele, né, deseje ser quando ele crescer, né, e que ele tenha a floresta ainda para ele estudar, para ele poder guardar, como ele fala, né, que ele ainda possa navegar, né, com saúde, que esses rios também ainda estejam saudáveis
para que ele possa conhecer o Rio Iriri, que ele é louco para conhecer o Rio Iriri, e que ele possa ser um mergulhador, que ele possa mergulhar ainda em águas limpas, né? Que ele possa viver, né? Viver essas experiências, né? Que eu e o pai dele vivemos no nosso trabalho, que o meu marido também, enfim, trabalha, está há 20 dias lá em campo, no Iriri, e o Vicente sempre fala, né? Eu quero trabalhar com os ribeirinhos, eu quero trabalhar com os ribeirinhos. Então, assim, eu não acredito que a luta dele, se um dia ele decidir fazer isso, vai ser mais fácil, né? Talvez daqui a um tempo seja ainda mais difícil. Mas eu espero que o meu sonho é que ainda tenha uma geração, sabe, futura e forte, com mais mulheres, mais indígenas, mais ribeirinhos, mais quilombolas, ocupando esses espaços, sabe? E que principalmente é que a gente possa não mais viver um período em que a gente não possa sonhar. Então, a gente viveu períodos de medo, em que a gente teve dificuldade de sonhar, né? Até de trabalhar, e, e eu não desejo que isso se repita na geração dele, né? Eu espero que ele viva tempos melhores, né? E, e depois que a gente cresce, a gente entende que isso tem a ver com política, a gente tem a ver com clima, tem a ver com tudo. Viver bem tem a ver com tantas coisas que às vezes quando a gente é criança, a nossa percepção ela vai ser sempre, né, muito mais bonita, né, muito mais leve de tudo isso. Então, acho que o meu sonho é esse, assim, sabe? Que tanto o Vicente quanto a irmãzinha ou irmãozinho dele, eles possam, sabe, viver experiências como a gente viveu e que eles possam realmente defender e, enfim, poder ter uma geração ainda que sonha com a floresta de pé, sabe? E que acredita na força das populações tradicionais. Oxalá, que assim seja. Ai, Fabiola, que lindo. Parabéns! Obrigada. A Celina nem sabe, ela vai descobrir agora. Olha, desculpa, Ó, não mas ela conta vai pra ninguém, não. Pede pra assistir a live, né? Tem uma surpresa na live, ó. Assistam a vai live ser e aí o só pessoal vai assistir até o final. Já pode até fazer aquelas propagandas sensacionalistas. Revelação bombástica na live com Fabiola Silva. Tipo isso. Boa, Alex. Maravilhosa. Parabéns, Fabiola. Eu desejo que essa criança venha com muita saúde, porque força e coragem eu sei que já está aí no DNA, então isso não vai ser problema. Obrigada. Mas, falando um pouquinho, né, do futuro, como é que a gente aqui do Sudeste pode apoiar e incentivar iniciativas como as iniciativas do ISA, ou outros institutos que trabalham aí com fomento de comunidades tradicionais? Como é que daqui a gente pode, né, dar não só uma ajuda, mas também fortalecer, divulgar, saber mais sobre esse tipo de trabalho? Na nossa cidade, por exemplo, a gente tem uma comunidade tradicional, que é um quilombo, mas não temos mais comunidade indígena, e aqui a gente não tem ribeirinho, né? No nosso litoral a gente tem pescadores, que também fazem parte de Resex. A gente tem uma Resex em Itaipu, né, que acaba usufruindo de todas essas concepções, né, que foram formuladas na época, na luta de Chico Mendes, da Marina Silva, que, para quem não sabe, cresceu e se constituiu como ambientalista na luta do lado de Chico Mendes. Então, é muito importante a gente ter essa mulher como ministra do Meio Ambiente, não é falácia, essa mulher é um ícone mundial ambiental, e está aí como memória viva também, né, de tudo que se passou desde a reforma constituinte, desde todas as grandes atrocidades que foram sofridas pelos ambientalistas também, né, que se tem ideia de todas as intervenções. Então, assim, é muito importante a gente reverenciar essa super mulher que está no nosso ministério, né? Mas como é que a gente aqui do Sudeste
pode contribuir com essa forma de iniciativa, né, de fomento, e também tentar aplicar um pouco aqui, né, para a gente. Antes da Fabiola responder, Fabiola, só depois também você pode falar o que o ISA faz, né? Para quem não conhece ainda o ISA, quais são os trabalhos envolvidos com o ISA? Pelo ISA, né? Certo. Acho que começando por aí também, né? O ISA é uma instituição, Instituto Socioambiental, primeiro, né? O Instituto Socioambiental. O ISA tem um trabalho aí de mais de 25 anos, quase 30 anos já, né? O ISA já vai completar. E a gente está espalhado, assim, por vários territórios aí no país, né? A gente está aqui na Terra do Meio, a gente está no Vale do Ribeira com os quilombolas, a gente está lá no Rio Negro, né? A gente também está lá no Yanomami, no Xingu também, nas cabeceiras do Xingu, que é ali no Mato Grosso, né? Em Canarana, e dentro do TICS também, que é o território indígena do Xingu, que antes era chamado de Parque Indígena do Xingu. Né? Então, o ISA tem um trabalho muito amplo. Acho que os principais objetivos do ISA vai ser sempre defender, né, estar em defesa dos direitos dos povos e populações tradicionais. E, além disso, o ISA acredita também que as pessoas da floresta elas geram renda, como eu falei, elas vivem na e da floresta, né? Então, assim, existe uma riqueza de diversidade cultural, uma biodiversidade, e que a gente acredita muito nisso, né? Então, o ISA tem um trabalho muito amplo também em Brasília, né? De uma equipe aí que se dedica a estar no pé do Congresso, né? Contestando essas atrocidades que a gente viveu, né? Esses retrocessos que a gente viveu e que tem vivido. Então, assim, existe uma diversidade muito grande do trabalho da instituição. E, atualmente, eu sou coordenadora adjunta aqui na Terra do Meio, né? Eu divido esse lugar com o Roberto Rezende, que é o outro coordenador, e a gente trabalha nesse território. E qual que foi a tua pergunta, Alexa? Desculpa, eu Como é que a acabei gente que... aqui do Sudeste Sim, como é que pode pode apoiar contribuir? as iniciativas do ISA ou de institutos que trabalham com Sim. as mesmas finalidades? Sim, acho que tanto o ISA quanto várias outras organizações, né, têm feito um trabalho de resistência, né? Acho que nesses últimos anos mesmo foi muito difícil, né, se manter nesses espaços, se manter trabalhando, manter equipe em segurança, e os desafios continuam gigantes, né? E eu acho que uma coisa que a gente acho que uma forma das pessoas contribuírem, que não é só monetária, muitas das vezes, é buscar informação, né? Você chega no site do ISA ou de outras instituições, você vê uma diversidade, né, de informações sobre a Terra do Meio, ou sobre lugares muito próximos de onde vocês estão, né? O próprio trabalho ali no Vale do Ribeira, quem está em São Paulo, né? Vários outros trabalhos que são desenvolvidos e que eu acho que quando você entende, né? Quando você busca compreender o que está pegando naquele território, né? O que está acontecendo naqueles lugares, você também está contribuindo, porque aí nos seus espaços de discussão, nos seus espaços de incidência, você vai poder ajudar. Então, o ISA também tem uma forma de contribuição que é voluntária, né? Que você pode se tornar sócio do ISA, que você faz uma contribuição, acho que é R$ 30, uma coisa assim, que ajuda os trabalhos, né? E que, enfim, lá no site do ISA você vai achar mais informações com relação a isso. E eu também gostaria de aproveitar o espaço para também divulgar o trabalho da Rede Terra do Meio, né? Que é uma rede que o ISA apoia o trabalho, assim como outras organizações como a TNC, Conexos, vários outros, em que une uma diversidade de 15 associações indígenas e ribeirinhas que produzem, né, que estão aí unidos em defesa dos seus territórios, mas também se apoiando na produção, né? Então, eles têm diversos produtos, tem óleo de babaçu, óleo de castanha, tem artesanato. Então, eu convido vocês também para apoiar essas iniciativas locais, né? Entrar lá no Instagram da Vem do Xingu, vocês vão achar assim, Vem do Xingu,
e ajudar também, né, comprando esses produtos, gerando renda para as comunidades, essa renda que muitas das vezes se transforma em apoios de saúde quando eles vêm para a cidade, né, em itens de primeira necessidade, que assim como a gente, eles também, né, precisam acessar essas coisas também. Então, é isso, assim. E eu até posso passar também, Alexa, Erickson, vários links também com pequenos vídeos sobre o trabalho da rede, o trabalho do ISA aqui no território, que eu acho que ajuda também a ilustrar um pouco do que eu falei. Sim. Ai, vai ser ótimo, Fabíola. Obrigada. É isso que eu ia até te pedir mesmo, Fabiola, para você mandar depois esses links e aí aproveitar também para avisar, a gente está aqui já, né, acabando a live, que essa live foi gravada, por isso seus comentários não apareceram aí na tela, mas a gente vai estar colocando todos esses links que a Fabiola está falando aqui, né, dos projetos e tudo mais, na descrição desse vídeo. Então é só você clicar, que aí você vai conhecer cada um desses trabalhos e vai ser muito legal. Bem, agradecer muito, muito, muito a você que está do outro lado da tela assistindo. Muito obrigado aí pela sua presença nessa noite de hoje. A gente está muito feliz, né, de estar encerrando essa jornada de mulheres ambientalistas com a Fabiola e também agradecer desde já, não só a Fabiola e todas elas que participaram aqui dessa nossa odisseia tão maravilhosa. Eu estou muito feliz, né, e muito feliz também, né, de ter como parceira nessa jornada a Alexa, que é responsável por isso tudo mesmo, curadora, que formulou as perguntas. E, inclusive, Alexa, ó, não tem esse papo não de que, não sei se eu consigo fazer, consegue fazer e consegue fazer muito bem. E a gente precisa ter um espaço só seu aqui na TV Salcedo para você entrevistar as pessoas. E é importante dizer, né, que durante essa jornada toda nós vivemos, foi justamente, né, Alexia, nesse momento dessa instabilidade da internet. Então, muitas vezes foi a Alex que segurou quase que a live toda, porque eu tinha problema aqui de conexão e, enfim, a Alexa foi controlando e foi desenvolvendo e é uma apresentadora nata. Então, Alex, muito obrigado, tá, a você por tudo isso que você trouxe e conseguiu trazer aqui para a gente, esse especial Mulheres Ambientalistas, mas passar a palavra aqui para a Fabiola se despedir também e agradecer muito a você, Fabiola, por essa presença aqui hoje. Aí é a Alex que vai fechar a live hoje, porque esse trabalho aí, principalmente, é todo dela. Mas, Fabiola, muito obrigado, tá? Por sua disponibilidade de tempo, por trazer tantas coisas importantes. E aí, por isso que a gente pede para o pessoal dar a curtida aí para que isso chegue a mais pessoas. Muito obrigado, Fabiola. Eu que agradeço, né? Agradeço muito, primeiramente, a Celina, que me indicou, né? Que é uma amiga em comum minha e da Alexa. Já fiquei muito honrada só de ter sido indicada por ela. Eu agradeço a vocês dois, assim, né? Por terem me deixado tão à vontade. Eu tô suando aqui, né? Eu tenho muita dificuldade de falar em público. E eu agradeço muito, assim, né? Agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco, né? Do que a gente faz, né? Da minha visão, lembrando sempre que é um pouco do que eu vivo e do que das minhas referências e a minha opinião, né? E que só os povos e populações tradicionais podem falar por eles, né? E pelos seus territórios, assim. Então, um pouco da minha experiência de trabalho, de vivência. E muito obrigada mesmo. Gratidão. Alexa. Ai, Fabíola, muito obrigada. Erickson, não tem nem como te agradecer numa live, né, Erickson? Sua importância na minha vida, abertura de caminhos, oportunidades. Como ele falou, estava super nervosa. Ainda fico toda a live, porque é só mulher braba que a gente está trazendo aqui. E aí eu fico tentando chegar um pouquinho no nível delas para trazer uma conversa bacana. E só tenho que te agradecer por tudo. Fabíola, muitíssimo obrigada. Celina, né? Vamos agradecer a Celina, que é essa luz na vida de tanta gente, pelas conexões, pelos caminhos também. Celina, que é uma mulher que apoia mulheres, né? Ela tem esse diferencial e não só apoia, como levanta, né? Que é mais ainda.
Então, agradeço muito pelas conexões, espero que a gente mantenha contato para outras oportunidades também de conversa. Parabéns pelo seu trabalho, ele é inspirador, ele é extremamente importante e necessário, né, nos dias de hoje, cada vez mais. Parabéns pelo neném que está chegando, parabéns pelo Vicente, que você está criando muito bem. Eu sou bióloga, se ele quiser falar sobre peixe, a gente também troca uma ideia. Tá, então, assim, me coloca à disposição. A gente faz uns mergulhos também massa. Vai ser um prazer introduzir o Vicente na nossa vida. Muito bom, muito E é bom. isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a quem está assistindo na terça-feira, quem vai assistir depois também. Seu like é muito importante. Não deixe de visitar os links que o Erickson vai disponibilizar na descrição do vídeo e aproveitar para conhecer o trabalho do Instituto Socioambiental. Exatamente. Aproveitar para colocar aqui mais uma vez o nosso Pix também. Quem quiser puder contribuir, salcerotv@gmail.com. Então é isso, terça-feira que vem nós estamos de volta. Fechamos de maneira maravilhosa esse especial Mulheres Ambientalistas. Vamos dar sequência e com certeza a Fabiola vai voltar aqui, não só porque esse tema socioambiental, questões ambientalistas, a gente vai estar sempre trazendo aqui no lugar de escuta, também na live para cozinhar e embalar que eu faço no domingo, mas agora a gente deu aquela aprofundada com essas mulheres maravilhosas que passaram por aqui. É isso, uma boa noite para todo mundo que está assistindo. Até a próxima. Obrigado mais uma vez, Fabiola. Valeu, Alexia. Tchau, tchau. Tchau.